Estudo 7. A Igreja Relevante. 1 Tessalonicenses 1, do 1 ao 10. Introdução. Os primeiros cristãos usaram o termo eclésia com 3 sentidos: uma instituição, uma congregação particular, os redimidos de todos os tempos. Como instituição, a Igreja recebeu autoridade para anunciar os termos ou condições pelas quais Deus perdoa o pecado. Mateus 16, 19. Em uma de suas aparições aos seus discípulos, depois da ressurreição, Jesus lhes concedeu o Espírito Santo e enviou-os a proclamar o perdão dos pecados mediante o reconhecimento de seu sacrifício na cruz. João 20, do 21 a 23. Como os redimidos de todos os tempos, a Igreja é chamada de universal, Assembleia e Igreja dos primogênitos, escritos nos céus. Hebreus 12, 23. Ela é composta por todos os crentes de todos os tempos e lugares, todos que foram regenerados, santificados e os que já foram serão glorificados. A maioria das referências no Novo Testamento é para a igreja como congregação, local ou particular. São cerca de 93 citações. A igreja local ou particular é o grupo de pessoas regeneradas, reunidas voluntariamente num lugar, em conformidade com o ensino de Cristo, a fim de adorá-lo, proclamar o seu evangelho, ensinar, consolidar e estabelecer seu reino na terra. Vejamos algumas características de uma igreja local no Novo Testamento que se tornou uma igreja relevante, a igreja de Tessalônica. Tópico 1. É organizada. Joel McDaniel, em seu livro A Igreja do Novo Testamento, define a igreja como um grupo organizado de crentes batizados com iguais deveres e privilégios, administrando seus negócios sob a direção de Cristo, unidos na fé que ele ensinou, ligados pelo pacto que ele mandou, cooperando com outras agremiações semelhantes nos empreendimentos para a extensão do seu reino. A igreja, portanto, não é simples aglomeração de pessoas, é mais que uma simples congregação de seres humanos, como podemos ler na primeira epístola aos Tessalonicenses. Ela é também local de trabalho organizado. 1 Tessalonicenses 1, 2, 3. De crentes organizados. 1 Tessalonicenses 1, 6. A organização é indispensável à constituição de uma igreja, pois é assim que se adotam princípios, elegem-se os vínculos, escolhem-se os oficiais. Para participar da igreja como organização, as pessoas devem se batizar, ser batizadas, testemunhando sua fé em Jesus Cristo. Ao fazê-lo, passam a ter deveres e privilégios iguais. A igreja de uma classe dominadora é estranha ao Novo Testamento. Jesus condenou de maneira contundente esse costume pagão. Mateus 20, 26. Oficiais são escolhidos para guiar, não para dominar. Diáconos são eleitos para servir, auxiliando o pastor e a igreja, cuidando da beneficência e participando no preparo das ordenanças. O pastor pode e deve guiar, aconselhar o seu irmão na fé, mas não deve tornar-se um impositor, não pode transformar-se em um despota, porque ambos, pastor e ovelha, possuem direitos e deveres. A igreja local organizada governa-se a si mesma, administrando os seus negócios debaixo da soberania de Cristo,
Sua única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Cristo é o cabeça sobre todos os seus empreendimentos, atitudes e decisões. Efésios 1:22. Tendemos a pensar em igreja organizada somente quando uma congregação é oficialmente, mediante o concílio, reconhecida como igreja e adquire a sua autonomia administrativa. Porém, a verdade é que as congregações e igrejas devem se manter em constante organização, aperfeiçoando-se na administração de seus negócios, não descuidando-se de suas práticas litúrgicas e zelando ardentemente por suas disciplinas espirituais. Aplicação para a vida. Uma igreja relevante é uma igreja organizada e em constante organização. Esta é uma responsabilidade da liderança e de cada um dos membros. Qual é a realidade de sua igreja? De que maneira você tem contribuído para mantê-la ou torná-la marcante neste aspecto? Comente. Tópico 2. Exercita a fé e o serviço. A igreja de Tessalônica era uma igreja de fé. 1 Tessalonicenses 1:3. Os membros de uma igreja formam um corpo unido na mesma fé, na fé que Jesus ensinou. Judas 3. Essa fé possui um conteúdo doutrinário que compreende a natureza pecaminosa do homem, o amor eterno de Deus, a divindade de Cristo e seu poder de salvar, a missão e trabalho do Espírito Santo, o livramento da pena e do poder do pecado, as ordenanças dadas à igreja. Em Tessalônica, a fé era operante e isto se tornava evidente na realização de boas obras. A fé é o motor que impulsiona o crente à ação, levando-o a se voltar para o mundo e proclamar o Evangelho de Cristo. Somente pela fé nos dispomos ao cumprimento da ordem de Cristo de fazer discípulos, batizar e ensinar. Mateus 28, 19 e 20. A igreja quer se omite no cumprimento de uma dessas responsabilidades está fraca em sua fé e tira a vida da grande comissão. A igreja dos Tessalonicenses tornou-se notável. Neste particular, seguiram o exemplo dos seus evangelizadores e do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, estavam revestidos com a couraça da fé. Em Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5:8. Receberam ou transmitiram a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Se tornaram exemplo para os cristãos da província da Macedônia e da Acaia. As notícias sobre sua fé chegaram a todos os lugares, receberam bem os mensageiros, deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Estavam esperando que Jesus, o Filho ressurreto de Deus, voltasse ainda em sua geração. Criam na salvação e no livramento, castigo divino e então ousaram na proclamação do Evangelho. 1 Tessalonicenses 1, 6 ao 10. Aplicação para a vida. Nossa fé deve nos tornar operante na realização de boas obras, na proclamação do Evangelho e no acolhimento, ou seja, deve nos impulsionar à ação. Você é um crente operante ou acomodado? Quais são as qualidades que você identifica em uma fé operante? A prática, a cooperação. A igreja de Tessalônica trabalhava em amor. 1 Tessalonicenses 1:3.
era formada por crentes cooperadores. O que é cooperar? Significa operar juntamente com o colaborar, trabalhar junto. Os tessalonicenses cooperavam uns com os outros, de tal maneira que o apóstolo Paulo diz que eles não precisavam ser instruídos quanto ao amor fraternal, uma vez que amavam uns aos outros, de forma que isto se tornara notável em toda a província da Macedônia. 1 Tessalonicenses 4, 9, 10. Eles cooperavam com o trabalho do Senhor. 1 Tessalonicenses 1, 9. E com outras igrejas. Romanos 15, 26. Segundo o ensino de Paulo, não há medida para o exercício do amor fraternal, traduzido pela cooperação. Em Tessalonicenses 4, 1, 10, crentes que se amam fraternalmente são conduzidos com eficácia por um líder inteligente a um trabalho em cooperação. É por isso que Paulo tinha tantos cooperadores: Timóteo, Tito, Clemente, Demas e Lucas. Quando os crentes trabalham em cooperação, eles são motivo de gratidão a Deus. Filipenses 1:5. A cooperação é essencial ao sucesso da igreja, assim como foi nas batalhas e vitórias do povo de Deus no deserto. Êxodo 17, do 8 ao 16. É esta a cooperação que possibilita a realização de grandes obras. Neemias 4, 16, 17. E conduz as pessoas a Cristo. Marcos 2, 3. Quando cooperamos com o Senhor, Ele coopera conosco. Então, é certo que realizaremos a sua vontade. Marcos 16, 20. Cooperar diferente de competir. Na cooperação, objetivos são estreitamente vinculados. Na competição, eles são excludentes. Aplicação para a vida. Qual a parcela de cooperação que você tem dado à sua igreja? Você tem sido um cooperador ou um competidor? Por espaço, prestígio, funções ou cargos? Comente. Considerações finais. Você pode agradecer a Deus por sua igreja? Ela tem sido um grupo local organizado, no qual se exerce a fé e a cooperação uns com os outros? Se não, em que tem falhado? Como grupo organizado, devemos nos lembrar que Deus deseja que seu povo seja de paz. 1 Coríntios 14, 33. Que façamos todas as coisas organizadamente, decentemente, ordenadamente. 1 Coríntios 14, 40. Que tudo contribua para a edificação própria de outros. 1 Coríntios 14, 26. Como pessoa de fé, como estamos operando a virtude da cooperação? Como tem sido o nosso testemunho? Lembremos-nos de que testemunhar é tarefa diária do crente, que não se conforma apenas com a aparência. 2 Coríntios 5, 7. E que, conhecendo o temor do Senhor, tenta persuadir os homens. 2 Coríntios 5, 11. Pois está constrangido pelo amor de Cristo. 2 Coríntios 5, 14. Você tem trabalhado em cooperação ou em competição? Não nos esqueçamos que somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, 9. E não competidores uns dos outros.